aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, mais uma vez para proteger o Lula, Rodrigo Pacheco achou um jeitinho para evitar a instalação da CPMI dos atos do dia 8. E, obviamente, quero comentar sobre isso com vocês, trazer as informações ao longo do dia de ontem, mas quero trazer toda a verdade sobre esse tema e eu vou fazer o vídeo mais completo de todos sobre a CPI. Eu quero mostrar para vocês tudo, desde o início, desde quando a ideia foi concebida, por quem foi concebida, até chegar no dia de ontem. O vídeo de hoje está bem completo nessa área, vocês verão. A gente vai sair de janeiro, fevereiro, março, abril, até o dia de ontem. Se você não acompanhou nada, você vai ver como o governo vem agindo, inclusive com o apoio da imprensa, para impedir que as investigações avancem. Depois, quero falar do Dilma, que ontem se humilhou perante o mundo, pedindo desculpas basicamente pro BD, lendo um discurso, porque ele não pode falar de forma improvisada, deram um papelzinho para ele ler para fazer as pazes com o Partido Democrata. E eu quero comentar sobre isso, mostrar algumas coisinhas para vocês, os recados que o Dilma também recebeu ao longo do dia de ontem. Depois eu quero falar sobre o Haddad. Uma vez aí, na verdade, ontem menos mal, ele não passou vergonha sozinho. Ele passou vergonha junto com o Felipe Neto. Tiveram que voltar atrás com a questão dos impostos, né? As comprinhas nos sites orientais, né? Sabe como são as coisas. Eu quero mostrar umas coisinhas para vocês. Perante isso daí, quero mostrar também o posicionamento de alguns jornalistas da Globo e do consórcio. Depois eu quero falar do Dilma, que ontem também brilhou mais uma vez falando sobre os videogames, como é um grande problema, isso, aquilo, outro. Ou seja, colocou os pés pelas mãos, os próprios picanheiros, até o Felipe Neto veio reclamar. Espero que dê tempo de falar também nesse quinto tema sobre a PL 2630, né, das fake news, umas besteirinhas a mais. E se der tempo, quero falar da carreta furacão, mais algumas pessoas que o Dilma está colocando na máquina que parece que não cumprem com os pré-requisitos das posições que eles ocupam. Mas vamos começar falando sobre a CPMI. Vejam só. Duas notas, né? A primeira foi até de anteontem e já mostrava mais ou menos o que iria acontecer. Líder do governo tenta impedir a CPMI do 8 de janeiro e adiar sessão do Congresso. O que foi acontecer ontem? O adiamento da sessão. Quem é o líder do governo no Congresso? É o senhor Randolph Rodrigues. Desde anteontem deve ter virado à noite em Brasília, liga para um, liga para outro, por favor me salva. Será que houve algum tipo de promessa de novas ajudas? Quem sabe um espaçozinho na máquina? E aí ontem, já no meio da tarde, você vê aqui a notícia, o governo pressiona e o Congresso adia a sessão para criar a CPMI sobre os atos do dia 8. Então, para não restar dúvidas, é a própria Folha de São Paulo deixando claro, foi o governo entrou em campo, implorou, pegou a sua base para impedir que o Pacheco colocasse a sessão para andar. Isso porque ele prometeu por diversas vezes, a gente vai relembrar tudinho, não vai passar nada em branco. Base aliada do Dilma alega que o executivo ainda não enviou o projeto que custeia o piso nacional da enfermagem. O Dilma ontem assinou esse projeto, viu? Então essa desculpa aí era balela. Mas beleza. Rogério Marinho, junto com outros parlamentares da direita, né, comentaram aí sobre o caso. O Rogério falou o seguinte, eu não vou nem dar play no vídeo. O adiamento da leitura de instalação da CPMI de 8 de janeiro por decisão do presidente do Congresso a pedido do governo mostra que eles temem sua apuração e que atuam fortemente para a retirada de assinaturas na próxima semana, ação típica do PT. Vamos manter a vigilância. Ou seja, a denúncia que não é nova. Essa prática, né, esse tipo de ação, inclusive, já vinha sendo noticiado pela mídia, pelo consórcio, que o PT estava agindo aí como nunca para tentar remover assinaturas e impedir a CPMI de sair do papel. Vamos continuar. Pacheco adia a sessão e a oposição ameaça trancar a pauta. Isso daqui eu acho que é o mínimo que a oposição precisa fazer. O mínimo do mínimo do mínimo. Não sei se vale a pena judicializar, não sei mesmo. Não vou adoptar com isso, não faço ideia nesse momento, até porque o Pacheco, no primeiro momento, protelou a sessão para o próximo dia 26. Então vai ficar aí, às vezes você vai lá, você judicializa, eu vi algumas pessoas comentando antes, o Pacheco vai falar, não vou pautar, porque vocês judicializaram, vou esperar o que a justiça diz. Se a justiça mandar instaurar, eu instauro. E aí a justiça leva mais tempo, então às vezes, ao invés de ser dia 26, o governo ganha mais tempo
mais tempo, né, para fazer as suas articulaçõezinhas de bastidor. Mas tá lá, o Pacheco protelou pro dia 26. A oposição considerou adiamento, uma manobra para desmobilizar a CPMI. Eu acho que tá mais do que óbvio. Pacheco, porém, garantiu a abertura da comissão na quarta-feira da semana que vem. Para o Pacheco dar essa confirmação, não sei, né? Porque deve estar muito convicto que o Lula vai conseguir remover as assinaturas. Fica aparecendo. Mas vamos lá. Uma coisa que vale a pena também comentar, que o Brasil precisa saber, foi graças ao senhor Marcos Pereira, do Republicanos, que isso aconteceu. Depois de tudo que eles receberam, depois de terem, né, a oportunidade de eleger o governador do estado de São Paulo, um feito que jamais o Republicanos achou que conseguiria. Destronaram o PSDB, tem agora o Tarcísio. Fora isso, foram vários senadores, e tudo por causa de Bolsonaro, né? Vídeo Mourão, vídeo Adamares, tantos outros. E aí o Marcos Pereira não esperou nem a cadeira esfriar e já pulou no colo do Kassab e juntos montaram aquele blocão para ajudar o desgoverno e continuar fingindo que é independente. O partido até pode ser, alguns membros do Republicano também. Agora o Marcos Pereira já está até articulando a candidatura dele para a presidência da Câmara em 2025. Tudo isso ele espera com o apoio do Dilma. Olha só como é o Brasil. Republicanos, Partido da Universal. Parabéns aí ao Marcos Pereira. Ele foi um dos que ajudaram a adiar a instalação. Você vê o líder do Republicanos na Câmara? Isso não é o Marcos Pereira, não. Mas é quem manda no partido. Se posicionou a favor de adiar a sessão do Congresso em que requerimento de instalação da CPMI seria lido. Esse cara é tipo assim, é o líder, mas quem manda no partido é o Marcos Pereira. Se ele falar que vai fazer, vai fazer. Se ele falar que não vai fazer, não vai fazer. Ele é o Kassab do Republicanos. Embora se declare como independente, o Republicanos tem feito cada dia mais acenos ao governo do Dilma. Com adiamento, o Planalto ganhou mais uma semana para convencer deputados e senadores a retirar assinaturas do requerimento. E aí estão falando que, inclusive, o Planalto deve sentar para conversar com republicanos e o PSD, os partidos que se uniram agora, formar o blocão governista. Olha que coincidência, né? Bacana. Mas vamos continuar. A última aqui desse bloco, para a gente relembrar tudo sobre essa CPI, colocar os pingos nos is. Veja como é a Globo. Com Bia Kicis e Nicolas Ferreira à frente, oposição invade. E aí o Globo coloca entre aspas, porque não foi invade, eles entraram na sala. Invade reunião de lideranças do Congresso por CPMI. Assista. Pessoal, os parlamentares só entraram na sala, isso não tem nenhuma proibição. O Nicolas, inclusive, foi nas suas redes mostrar que o Pacheco convidou ele para entrar. Não é para entrar, né? Convidou ele para participar. Chega aí nas áreas. O Globo, que não consegue chamar as invasões do MST de invasão. O Globo trata o MST de ocupação, né? Eles ocupam. Não chama de invasores, chama de manifestantes. Mas o Globo coloca entre aspas. A pessoa entrar na sala para falar invadir. Esse é o Globo. Um jornal que é cúmplice do petismo. É cúmplice do Lula. Estão juntos. Juntos e misturados. Espero que dê tempo de falar sobre o Pix Neto. O Pix Neto tá rolando adoidado. O antagonista ontem soltou uma nota exclusiva sobre os gastos de publicidade do desgoverno, que você fica de boca aberta, já superaram muito de Bolsonaro, né? Também não era de se esperar que Bolsonaro era mão de vaca com isso daí. Deve ser por isso que o consórcio odiava ele. Gente, vamos comentar essa CPMI. Você direito que tem as notícias. Você mostra essas notícias pra alguém. Eu tenho certeza que o picanheiro, aquele convicto, aquele petista cego, ele fala: isso é a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo é bolsonarista. O governo jamais atuaria contra a CPMI e etc. e tudo mais. Você mostrar uma notícia, 2, 3, às vezes não convence muito. Só que quando você conta a história inteira, quando você mostra só 100 notícias, aí a coisa fica um pouco mais robusta e fica difícil de refutar. E é sobre isso que eu quero comentar com vocês. Vou trazer várias notícias em sequência, não vou me aprofundar delas, mas o simples fato da leitura e do olhar, né, um pouco mais longe, fora da caixinha, assim, ao longo do tempo, eu acho que vocês verão a profundidade do que está acontecendo e a importância de algumas coisas. E vamos lá.
Vocês devem lembrar que, obviamente, a CPMI dos atos do dia 8 foi proposta após os atos do dia 8. Mais especificamente, no próprio dia 8, essa ideia surgiu no ar. E essa CPMI, no primeiro momento, ela não foi ideia dos oposicionistas, não foi ideia dos bolsonaristas da oposição, não. A CNN noticiava, ó, Congresso articula CPI para investigar invasões a 3 poderes. No dia seguinte, já o Globo falava, ó, parlamentares vão propor CPI para apurar atos. A senadora Soraya Tronic e o deputado Rogério Corrêa já começaram a buscar apoio para protocolar requerimento para omissão parlamentar de inquérito. Rogério Corrêa, inclusive, do PT. Deputados petistas estavam apoiando. Até o Randolfo Rodrigues, no primeiro momento, estava se posicionando de forma favorável. Isso aqui no dia 9. Aí o tempo passa. Ó. No próprio dia 9, que foi a segunda-feira, já tinha 14 assinaturas. No meio do dia, o Senado já tem assinaturas necessárias. No dia 9 ainda, CPI dos atos antidemocráticos só em fevereiro. Diz o presidente em exercício do Senado, o Pacheco. O Pacheco já falou, em fevereiro vai rolar. E já estamos em abril. E aí, Pacheco? Aqui é a primeira vez que o Pacheco determina uma data e se coloca favorável à abertura da CPI. Aí o tempo passa. Senadores querem CPI mirando no Aras. E aqui já é a turma do Dilma, aqui já é a turma do Renan Calheiros. Já estava aqui, porque a CPI ia ser no Senado. Já estava articulando até a ordem das convocações. Aqui no dia 11. Aí o tempo foi passando. Dia 12. Senadores pregam cautela antes de envolver Bolsonaro. Ó, só cuidado. Vamos aqui ó, pelas beiradas e a gente vai chegar em Bolsonaro. Só vai com calma, sem pressa. Não vamos com sede ao pote. E aí, pela primeira vez, em 16 de janeiro, passado já 8 dias desde os atos do dia 8, a primeira nota da imprensa que dizia que o Planalto não se empolga com a CPI. Fica assim, ó, avalia que só beneficia parlamentares, que pode usar a comissão como palanque político, eu não sei, né? Não sei se é muito bom. Passa um dia, líder do PT prega cautela sobre a CPI. Zeca Disseu. Olha, não, peraí, ó, defende discussão, né? Pra ver se vai ter, se não vai, não é melhor se adiar. A turma governista que estava ávida para instalar a CPMI dos atos do dia 8, você vê que 9 dias deram um cavalo de pau. O que aconteceu? Será que eles perceberam que poderia dar errado? E assim que rolou esse movimento, o cavalo de pau, e aí ficou muito suspeito, né? Muito estranho. O Estadão noticiava que senadores do PL avisam o PT que vão trabalhar para investigar governo na CPI dos atos. Se o governo agora está falando que não quer, acho que tem alguma coisa. Aí o tempo vai passando. 18 de janeiro. O Dilma ser contra a CPI para apurar os atos. Não vai ajudar. Pronto. Aí agora é confissão. É confissão. Dia 19. Novo líder do PT é contra a CPI dos atos antidemocráticos também no Senado. Quem? Fabiano Contarato. Não é mais o Zequinha Disseu. Para ele, não, a investigação parlamentar somente justifica quando o Estado não dá resposta efetiva. Não, olha só, o PT entrou em campo. Aí já tinha o representante da Câmara, representante no Senado, né, em nome do PT, e o próprio Dilma. Esse negócio aí vai dar errado. Vai dar errado. O tempo vai passando. Dia 20 de janeiro. Pacheco promete a instalação da CPI caso reeleito. É a segunda promessa do Rodrigo Pacheco. Se eu for reeleito, vai ter CPI. Ele já foi reeleito. E aí? Ele foi reeleito no dia 1º de fevereiro. Dia 24 de janeiro. Dilma resiste, mas parte da base governista insiste em CPI sobre os ataques. Aqui envolveu o Renan Calheiros e alguns deputados do União Brasil, que em tese deveria fazer parte da base, porque tem 3 ministérios, mas não compraram, né, a vontade do Dilma. O tempo foi passando. 1º de fevereiro de 2023. Reeleito no Senado, Pacheco fala em instalar CPI para apurar os atos. É a terceira promessa do Rodrigo Pacheco. Já prometeu 3 vezes. É um mentiroso compulsivo. Porque ele não colocou até agora. Terceira vez. Terceira. Foi durante o discurso dele de vitória. Olha lá, ó. O presidente do Senado disse que o tema vai ser levado para discussão entre os líderes partidários. 6 de fevereiro. Governo do Dilma agora impõe sigilo a imagens de vandalismo no Planalto. E aí?
29 dias depois dos atos do dia 8, a Folha de São Paulo fala que agora tem sigilo. Tem sigilo. Agora, enquanto o governo colocava sigilo nas imagens, ele divulgava um vídeo bacana. E quem recebeu o vídeo em primeira mão? A Globo. Tenta ler, o governo Dilma lança vídeo sobre atos de 8 de janeiro e promete punição. Aquele vídeo que tinha lá o cara quebrando o relógio. E a Folha de São Paulo falava, ó, quem teve acesso às filmagens disse que tem mais coisa. Não foi só esse cara não, tem mais umas 3 pessoas. E aí o tempo passa. 9 de fevereiro de 2023. Documento do GSI com alerta ao governo sobre risco de ataques mobiliza um pedido de CPI. Acharam lá que o GSI mandou um aviso. E os questionamentos começam a aumentar. Mas peraí. E aí? O Dilma já não queria? Será que era isso daqui que o Dilma tinha medo? O tempo passa. 10 de fevereiro. Os caminhos do governo para impedir a CPI do golpismo. O Globo já começa a contar que o governo já começava a se mover nos bastidores, tentar remover as assinaturas. Aí o tempo passa. Entrevista. Rodrigo Pacheco concedeu entrevista para o Globo no dia 12 de fevereiro. É a 4ª vez que o Rodrigo Pacheco vai falar, né, com sua própria boca sobre a CPI. Tá lá, né? O Globo, o chefe do Poder Legislativo, diz que Bolsonaro cometeu um grande erro e, olha ali em vermelho, defende a instalação da CPI que o Planalto tenta barrar. O Dilma tenta barrar. O Pacheco deve 4 vezes. 4 vezes. O Pacheco é só falatório, é um mentiroso. Aí aquela pergunta que ele fala sobre a CPI, ó. O Senado deve apurar os atos do dia 8? A fato determinado, de magnitude e importância, assinaturas suficientes. Havendo o cumprimento dos requisitos, não resta a mim, como presidente do Senado, outra alternativa que não a leitura desse requerimento para viabilizar a comissão. A partir daí, é um exercício político das indicações dos membros pelos blocos e partidos. Tenho visto em vários líderes o desejo que a CPI aconteça. É o 4º posicionamento público do Rodrigo Pacheco. Aí o tempo passa. 16 de fevereiro, Soraya judicializou. Obriga o Pacheco. Pô, o tempo tá passando e o Pacheco tá enrolando a gente. Porque, além da CPMI, tinha a CPI da Soraya. E o Pacheco barrando tudo. Tudo o Rodrigo Pacheco sentou em cima. CPI dos atos do Senado não deve ser do papel, o qual a da Soraya. Que teve lá o entendimento que se a turma não assinasse de novo, não ia ter, porque ela pegou assinaturas antes, né, dessa mudança de mandato, em 1º de fevereiro, tinha muito governista, a turma do PT tirou a assinatura, falou, vai dar errado, não faz isso, não faz isso, essa investigação é ruim pra gente, não sei porquê. Dia 24 de fevereiro, governo e aliados intensificam ações para minar a CPI. E cadê o Pacheco? O Pacheco que prometeu instalar, cadê o Pacheco? Cadê? Cadê a valentia? Para o Planalto, comissões no Congresso sobre atos serviriam como palanque para oposição contra eventuais erros. Agora já está falando, eventuais erros. A imprensa já começa a falar de eventuais erros de ministros como Flávio Dino. Já está começando a falar, não já falava nada. Dia 28 de fevereiro. CPMI de 8 de janeiro depende de sessão do Congresso que não tem previsão para acontecer. Aí já estava nessa, né? Já tinha assinatura, já tinha tudo mais. E aí, cadê o Pacheco? Onde estava o Pacheco? 28 de fevereiro também. Pacheco, olha só, a 5ª vez agora. É a 5ª vez que o Pacheco aparece comentando publicamente. Pacheco promete ler pedido de criação da CPI, mas não garante prazo. Promete, mas não, aí também é fácil, né? Aí também fica de brincadeira. Aí o tempo passa. Ainda no dia 28 de fevereiro, o líder do governo, o Jacques Wagner, líder do governo no Senado, critica a tentativa de criação de CPI, né? Não vale a pena gastar energia, não, olha só, isso aqui é meio complicado, né? Não façam isso, parem. O Dilma não quer. 28 de fevereiro também, o líder do governo no Congresso, o mesmo que atuou nas últimas horas para adiar a sessão. Vamos dialogar e estamos trabalhando para desarmar essa CPMI. E tá aí, né? O Pacheco parece que tá trabalhando junto. O tempo vai passando. Agora chegamos em março. 2 de março. Governo atua para esvaziar a CPI dos atos golpistas, mas esbarra em novas adesões. 2 deputados de siglas da base recuaram do apoio à comissão, mas outros 3 do Republicanos deram endosso.
Dia 3 de março, na contramão do Congresso, PT endossa a CPI dos atos na Câmara do Distrito Federal. Que hipocrisia é essa? Defende quando eles são maioria, eles podem presidir e organizar a CPI, mas quando é oposição, o governo do Dilma, aí não pode, né? Certo. Dia 5 de março, com CPI, a oposição tenta domar a narrativa e atingir governo, dizem os especialistas. Aí vendo que está começando a ficar complicado, que as assinaturas não estão conseguindo sair do papel, aí começa a vir a turma do consórcio chamando os especialistas para tentar minar a CPMI. Aí vai passando. 16 de março. Na verdade, vou ler ali de baixo, né? Dia 6 de março. Não sei por que ficou fora de ordem. Deputado diz que governo ofereceu 60 milhões para parlamentares esvaziarem a CPMI. Meu amigo, essa denúncia foi pesada na época, hein? Falaram aí que o governo estava demais. Depois você vê, o Planalto ameaça não pagar emendas a quem assinou a CPMI do 8 de janeiro. O Dilma estava colocando todas as suas cartas na mesa. E o tempo vai passando. Mais ou menos ali, né, na verdade que tem a data, foi dia 8 de março. Eu postei esse vídeo, eu trouxe aqui em vídeo, foi um vídeo que eu vi nas redes sociais, uma tia do Zap compartilhando, onde a turma achou o Lula defendendo a instalação de uma CPMI, falando que quem não deve não teme. Basicamente isso, né? Falou que quem não deve não teme, a não ser que o cara tenha o rabo preso. Esse vídeo, ele foi compartilhado nas redes. O próprio Bolsonaro postou, não esse vídeo, né, outro aí nas redes sociais dele, etc, tudo mais. E isso virou notícia. Os parlamentares de direita foram ao Congresso. Acho que o André Fernandes lembra que pegou um tablet, foi lá na Câmara, deu play do áudio, mostrando o Lula defendendo a instalação da CPMI. Na época do Fernando Henrique, né? Falando que quem é contra tem rabo preso. Aí a Veja noticiou. Áudio antigo de Lula, a favor de CPIs, provoca a briga no plenário da Câmara. No dia 9 de março, governo Dilma oferece cargos de segundo escalão para barrar CPI sobre atos golpistas. E o desgoverno não para. É cortando emenda, é oferecendo cargo. O Estadão, que está trabalhando aí para emplacar a terceira via, não vai ficar passando pano para tudo que o Dilma faça, não é a Rede Globo. Fala lá, né? Pô, CPI é atestar de fraqueza do governo. Se a investigação do 8 de janeiro pelo Congresso é tão indesejada pelo Planalto, que o governo trabalhe mais e melhor para construir e organizar sua base de apoio. 12 de março, Dilma investirá pesadamente contra a CPI, diz o petista. Se o instrumento for a retirada de assinaturas, que assim se faça. Quem diz? Humberto Costa. 14 de março, Dilma abre porteira de cargos à União Brasil MDB para ganhar aliados e barrar a CPI. É a festa da mãe Joana. Tem para todo mundo aí, né, o espaço da carreta furacão. 15 de março. E aqui você vê, né, o comparativo. Tô falando, a Globo é única nesse país, é cúmplice do petismo. O Estadão falava, se o governo não tem nada a temer, quem não quer a CPI do 8 de janeiro? No dia seguinte, o Globo falava, CPMI dos atos golpistas é só diversionismo. Congresso tem tarefas mais relevantes como as reformas administrativa, tributária e o novo marco fiscal. A Globo tentou entrar em campo para ajudar o Dilma, né? Foi um editorial, em nome do veículo. Aí o tempo passa. 22 de março. Lá vem o Pacheco desce na ladeira. Sexta vez que, de forma pública, o Pacheco se posiciona sobre a questão e, mais uma vez, se mostra um mentiroso que não cumpre com suas palavras. No dia 22 de março, André Fernandes, junto com Felipe Barros e o Nicolas, postaram essa foto aqui, junto com o filho do Lula, né? Ele diz o seguinte, né? Que o Pacheco acordou com os deputados que a sessão conjunta, ou seja, a sessão do Congresso, que era para acontecer ontem, na verdade iria acontecer na semana passada, entre 11 e 14 de abril. Mas o Pacheco adiou porque ele foi lá pro Oriente com o Dilma. A desculpa perfeita. É isso. Tá aí. Quebrou mais uma promessa. 6 vezes que o Pacheco fica só no gogó. Aí o tempo passa. Vamos ver até onde vai a minha responsabilidade ou a do Dilma. Quem diz é Bolsonaro, dia 24 de março. E o tempo foi passando. Antes do mês de março acabar, surgiram aqueles documentos que causaram
mais burburinhos nas redes sociais, mais questionamentos, né? Aqueles documentos lá que mostram troca de mensagens entre o diretor-geral da Polícia Federal e o ministro da Justiça e Segurança Pública, né? Ali antes do dia 7, onde o diretor-geral da PF falou, ó, tem um movimento aí, tá chegando um monte de gente e acho que podem invadir os prédios dos poderes da República. E aí eu falei, aí, bicho, e aí? Quem até apareceu com esse documento foi o Kataguiri do MBL. Até hoje eu quero saber como o Kataguiri achou esse documento. Aqui, ali foi um deles, aqui é o outro. Ele também diz, ó, o meus ministros, citando o ofício da PF, enviou outro ofício ao governo do Ibanez, pedindo que bloqueasse a circulação do ônibus, etc. O que foi feito? Ministro, por que uma ação tão branda se a PF recomendou uma ação mais efetiva? Aí o tempo passa. Chegamos em abril. Pacheco marca a sessão do Congresso para dia 18. Estava marcado. Marcado. 7º aparecimento do Pacheco em público. Mais uma vez mostrando que sua palavra não vale nada. 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 Não vou falar, pra não me estressar. O Nicolas ainda fala o seguinte, ó. Senador Rodrigo Pacheco acaba de me enviar a seguinte mensagem. A se confirmar a missão oficial, designarei a sessão para meio-dia do dia 18. As promessas de Pacheco são escritas na areia da praia, aquela já pertinho da água do mar. Sabe que antes de você terminar de escrever, a água já veio, já destruiu. É um homem sem palavras, sem honra. 7 de abril de 2023. O ministro da Justiça e Segurança Pública diz que CPI, né, poderia atrapalhar investigações e pauta no Congresso. Não, olha só. Mas como assim, rapaz? Que temes? O que temes, glorioso ministro? 10 de abril de 2023. Impacto de 8 de janeiro desafia governo e oposição põe foco em CPI. E aí o Estadão falava, né? Por contar que ocorreu nesses 2 primeiros mandatos, o Dilma não teve uma lua de mel nesse período, né? Que era 100 dias do desgoverno, e falava que ele vivia um momento de impasse. E o tempo foi passando. 2 notícias que envolvem um ministério do Dilma e que também está sendo apontado que pode ter dado uma deslizada, né? Deixado a desejar. Ambas notícias do Metrópolis, ambas do Eduardo Barreto. Olha que interessante. O GSI nega enviar à Câmara imagens da invasão do Planalto por golpistas. Não vai. Não, como assim não? Como assim está negando que parlamentares tenham acesso? E isso porque o GSI já havia negado por meio da Lei de Acesso à Informação. Os jornalistas tinham ido atrás. Também não liberaram, não. Não vai dar pra imprensa, não. 3 dias depois, dia 16 de abril, o mesmo GSI negou para a turma da CPI do Distrito Federal, só que com outro argumento. No primeiro ele falou que era dados muito sigilosos, dados muito perigosos. Agora, desculpa, foi o tamanho do arquivo. 250 gigabytes. Que até no notebook positivo, vendido nas Americanas do Lehman, você consegue colocar, ainda sobra muito espaço. Nada contra positivo. Nada contra. Só porque vem lá na Americana do Lehman, né, dá uma força, o Lehman tá precisando. Ou então você pode comprar também na Magazine Luiza, dá uma força pra Luiza Trajano, tá precisando. O imposto aí parece das asiáticas não vai emplacar, né? O Dilma recuou, perdeu mais uma. Tá aí. E aí, para encerrar, a última e mais recente, na verdade, mais recente foi o dia 14, mas você vê, né? Ofertas do Planalto. Desde que o Pacheco garantiu segurar a instalação, olha só. A empresa já falava que o Pacheco, no bastidor, enquanto publicamente ele fazia promessas que não valem de nada, no privado, pro Dilma, e aí ele tem que cumprir, ele vai dar uma segurada por 2 meses, e aí o governo entrou em campo para esvaziar a CPI. O governo está oferecendo liberação de emendas, nomeações, né, em cargo de 2º e 3º escalão. O governo vai usar para isso 3 bilhões de emendas, algumas estavam retidas desde o governo Bolsonaro. E o Planalto conta também com a formação dos 2 blocos parlamentares. Nem precisou dos 2. Marcos Pereira matou no peito. É minha, faço o gol, sou traidor, mato no peito, vou fazer o gol. Marcos Pereira aí, ó. E você vê quando o tempo vai passando. Uma coisa é você mostrar o que aconteceu ontem. Agora depois tu vê todas essas notícias em sequência, o que é que tu fica na cabeça? O governo teu não tem uma coisa pra esconder?
Cadê o papel da imprensa nisso? Como a imprensa está se portando? Será que realmente eles estão preocupados com a democracia brasileira ou estão trabalhando para passar pano? Fica aí de reflexão. Tá aí todo compilado. E eu só tenho a agradecer a vocês, porque isso daqui só foi possível porque vocês estão apoiando o Atlas Brasileiro, kimpaim.com.br. Não é mexer, não é verdade, porque eu jamais teria tudo isso aqui organizado se eu não tivesse que escrever o Atlas, né? Eu tenho muito material aí desde 2020 para cá. Desde 2019 para cá eu tenho muito material, mas ficava lá, né? Às vezes eu abria um vídeo ou outro, sei lá. Pô, naquela fase mesmo que todo dia aparecia uma confusão do Moro, eu ia salvando aqui uma coisinha aqui, voltando a vídeo anterior para pegar umas coisinhas, informação que eu sabia que eu já tinha comentado no passado, mas de ter assim as coisas bem organizadinhas, por mês, por tema. Isso aqui eu montei, sem brincadeira, em 10 minutos. Todas essas notícias eu montei em 10 minutos. Foram 20 minutos de vídeo, né? Isso aqui eu montei em 10 minutos. Graças a vocês. Porque esse trabalho aqui já tá até montando. Eu tô organizando também o que vai sair do Atlas de fevereiro, de abril, desculpa. O de março já tá roteirizado. Já estamos trabalhando nele, já estamos escrevendo. Então, muito obrigado a vocês. Quem não apoiou, quiser apoiar, kimpaim.com.br. Garanto que lá na frente vou fazer valer a pena. Essa história, que depender de mim, jamais será perdida. Jamais mesmo. Para que lá na frente, quando aparecessem várias pessoas com capacidade de produção, né, grande, fazer assim, documentários, eu tenho certeza que vai ter ali uma espinha dorsal da história do Brasil. Falar aqui, ó, cara, segue por esse caminho, tá aqui as notícias. Só a grande imprensa fala que é fake news. Fala que é fake news, tá aí. Só notícia da grande imprensa. Mas vamos lá. Vamos continuar falando da grande imprensa e do Dilma. Eu tô batendo na mesma tecla tem mais de uma semana e o Dilma faz questão de provar que eu tô batendo no ponto certo. Ele mostra que ele é um capacho, que ele é um vassalo, né? Que ele é um lambibotas, que ele é um cara fraco perante o governo americano. Você vê, antes da gente falar sobre isso daí, a humilhação, sem brincadeira, gente, foi humilhação. Botaram pro Dilma, o Dilma não sabe nem ler. Sabe nem ler. Você já viu, tem aquela foto clássica dele no livro de cabeça para baixo. Sabe nem ler, deram um papel. Eu falei, lê esse papel. Lê. Leu porque o Biden mandou. Mas antes disso, só uma constatação, essa nota aqui da Veja, o Dilma ofusca a agenda positiva lá no Oriente com um novo fiasco internacional. 4 meses de fiasco. É sério, sem brincadeira, sem torcida, sem querer jogar contra o Dilma. O que foi que teve de bom a nível internacional? Sem brincadeira. Me pontua uma coisa e fala, não, velho, isso aqui teve. Vamos deixar a torcida de lado. Não é porque somos pessoas conservadoras mais à direita que a gente não vai reconhecer. Me pontua uma coisa. Me pontua uma única coisa que esse desgoverno trouxe das suas viagens internacionais para o bem do Brasil. Nada. Zero. Só caos. Ele foi na Argentina, falou do golpe da Dilma. Foi no Uruguai, falou do golpe da Dilma. Nesse meio tempo, teve aquela história do BNDES, né? O apoio aos amigos. Está registrado até no Atlas de Janeiro. Depois teve aquela agenda internacional do mês de janeiro, né, onde a Marina e o Haddad vão para Davos. A Marina mente descaradamente, 120 milhões de brasileiros passando fome. Virou piada. O próprio consórcio questionou a Marina, né, as fake news do bem. Prometeu também o imposto verde, né, na reforma tributária. O Haddad passou muita vergonha com um discurso de ódio lá no Fórum Econômico, falando que ele compra não de quem é de direita, ele boicota mesmo, promovendo o boicote internacional, né, aos opositores. Aí o tempo passou, fevereiro. Onde o Dilma foi em fevereiro? Foi para os Estados Unidos. Voltou com as mãos abanando. A própria imprensa falou, o governo esperava mais. Voltou com 50 milhões de dólares aí pro fundo da Amazônia, que não nada. Ao longo do mês de fevereiro teve quem mais? John Kerry veio aí para falar que a Amazônia é nossa. A Amazônia, na verdade, isso foi no dia 1º de março. Aí ele chegou aqui, era 28 de fevereiro. Basicamente teve isso, foi um mês sem nada demais, sem nível internacional, só o Dilma passando vergonha. Teve a desinformação do consórcio, tentando falar que o Dilma, né, o plano de paz do Dilma, que faz o que acontece. Você deve lembrar, né, do plano de paz que ele apresentou e que a agência TASS russa falou que levou em consideração e era fake news. O próprio Celso Amorim desmentiu. A Daniela Lima foi uma das que mais passou vergonha nessa época. Sensacional. Aí vem o mês de março.
O que é que teve no mês de março nacionalmente? Uma viagem? Não teve nada. O Dilma ia viajar, não viajou, porque teve a pneumolira no final do dia, né? Quase cagou nas calças. O problema das MPs, que até agora não resolveu. Não botou nada pra votação. E aí mais um fracasso agora, mais um fiasco. Os pensamentos de grandeza do Dilma, ele retornaria lá do comuna, fortalecido como interlocutor internacional para diferentes temas e fazendo os americanos lamentarem não terem planejado o encontro como realizado com os comunas. Essa era a esperança, esse era o sonho. Deu tudo errado. A viagem, no entanto, revelou-se uma rica fonte de notícias desgastantes ao desgoverno e ao próprio Molusco. Já na largada, uma fala da primeira-dama, né, da Janja, jogou o governo no debate doméstico sobre a taxação da Shine, da Shopee, que são populares no Brasil, inclusive entre apoiadores do Planalto, os picanheiros, adoram a roupinha. As imagens de deslumbramento da primeira-dama durante os roteiros, né, também deram muita munição à oposição, fora as comprinhas, né, do habitat, do ninho do amor, do local do acasalamento, o Molusco Perneta, cama de 42 mil, sofá de 65. Não deu muito certo, né? Os acordos comerciais assinados pelo petista com os comunas já caíram no esquecimento. Eram 25, caiu para 15. Os importantes e substanciais, tipo a venda de aviões da Embraer, não saíram do papel. Isso porque já estavam acertados. Na primeira viagem que os empresários foram, falaram que tá certo. E não foi para frente. As falas do Dilma geraram respostas constrangedoras da comunidade internacional. Ele foi humilhado pela União Europeia, pelos Estados Unidos, pela Casa Branca, saíram várias notas, né, vários sinais, falou, tome juízo que quem manda é a gente, você obedece. Aí veja, no dia de ontem também, ainda sobre a fala do Dilma sobre a desdolarização, ele que se acha o bambambam, recebeu no meio da caixa dos peitos, o Dilma não compreende a hegemonia do dólar. Quem disse? Ex-vice-presidente do Banco Mundial. O uso do dólar em transações bilaterais entre países não é obrigatório, mas segue fundamental quando se trata do mercado financeiro. Não sei se é fundamental ou não, mas tomar um pito assim, ser humilhado publicamente, não é para qualquer um não, viu? Tem que se esforçar muito. Aí ontem, mais uma vez, a porta-voz do governo americano, dessa vez foi ela que comentou sobre o tema, né? Fizeram uma pergunta para ela sobre o Brasil, e tá lá, falando que o tom do Dilma não era neutro, e não era verdade o que ele falou. A Karine afirmou que o governo americano seguirá se posicionando contra esse tipo de declaração, mas acredita na força das relações Brasil-Estados Unidos, onde o Biden dá a coleira e o Dilma entrega o pescocinho e dá patinha. Aí você vê, olha só, eu tava falando pra você, era só falatório. Só falatório. Falei, pô, você é aquela velha que faz, que acontece, Dilma do BRICS. Eu falei, eu quero ver esse Dilma do BRICS. Cadê a valentia? Eu falei, gente, eu não caio nesse papo da imprensa. Não caiam, olhem pro governo. Olha o que o governo está fazendo de forma palpável. Todas as ações, todas, sem exceção, mostram um Dilma 100% alinhado com o governo americano. Seja as próprias ações do governo, a própria agenda do governo e os próprios membros do governo. Todos têm ligação ou com o próprio Partido Democrata, ou tem ligação com ONGs que recebem dinheiro do Partido Democrata, ou que recebem dinheiro diretamente do Departamento de Estado, ou... Vocês sabem, não vou continuar aqui. É complicado. Aí o Estadão diz, ó, Dilma muda o tom e condena a invasão após cobrança dos Estados Unidos e da Europa. Mudou o tom. E aí? Olha o cenário. Olha como aconteceu as coisas. Dilma falou de forma protocolar. Ele não fala de forma protocolar. Ele só fala maluquice. Leu. Eu não sabia nem que ele sabia ler, mas tudo bem. Ele leu um discurso elaborado por sua assessoria especial. Somente Celso Amorim leu, né? Falou assim, ó. Não fala nada além do que está aqui. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não lê nada além do que está aqui. Ele percebeu a ampla reação negativa no exterior. Suas entrevistas recentes. O Biden que falou, né? Dilma, dá patinha. Balança o rabinho. Late, que eu te dou um biscoito. Um embaixador disse que Lula
voltou ao eixo da posição manifestada por seu próprio governo antes das Nações Unidas. Falei voltar pro prumo, né? Não pisar fora da linha, mas voltar ao eixo que eu acho que é a mesma coisa. Eu tava falando, o Dilma, ele serve aos americanos. Pode parecer uma inconsistência, mas lembra que quem está governando os Estados Unidos hoje é o Partido Democrata, é a extrema esquerda, é como se fosse o PSOL. Aí pra você saber o que, é que o Dilma falou, né? Dilma disse que condena violação territorial da Ucrânia. Agora, condenou os russos. Ele não citou o nome dos russos, mas condenou. Se condenou a invasão, quem foi que invadiu foi o russo. Então ele condenou o russo. Um dia depois de receber o chanceler russo Lavrov, passou um único dia, Lula leu um discurso no Itamaraty e afirma, sem citar a Rússia, que condena a invasão à Ucrânia. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Afinou, hein? Eita valentia! Cadê o BRICS? Cadê o Dilma comunista, rapaz? Vassalo do imperialismo. Aí você vê, ó. A mesma Folha de São Paulo que soltou aquela nota do dia 15 da Patrícia Campos Melo, que eu falei, gente, essa nota aqui não é qualquer nota. Se perguntem, cara, como é que o jornalista brasileiro conversa com funcionários do governo? Assim, não é um negócio trivial. Você não manda um e-mail, vou falar. Sabe? Ele nem sabe quem é Folha de São Paulo. Sabe? Pelo amor de Deus. Aí, a mesma Folha de São Paulo, ontem repercutiu uma nota que eu vou traduzir para vocês, de forma bem simples. Os brasileiros estão mais preocupados com comida na mesa que com Ucrânia. Não está preocupado com Ucrânia, viu, Dilma? Estão preocupados com comida na mesa. Quem diz? Os Estados Unidos. A fala é a seguinte, eu abro aspas. Países como o Brasil estão longe. Você está longe, irmão. Você não está envolvido nisso. Não tem espaço para você. Se perguntar a um brasileiro na rua qual a opinião dele, ele diria que está pensando mais em colocar, olha o que ele diz, comida na mesa, isso é sério no Brasil, nas chances de educação e oportunidades econômicas. Ele está mais preocupado com isso do que o que algum deles veem como conflito na Europa que ocorre há 300 anos. Sabe o que ele está falando aqui? É falando assim, ô Dilma, olha só, deixa eu te lembrar uma coisa. Se eu quiser apertar um botão, se eu quiser apertar um botãozinho e você chorar, você sentir a sua cadeirinha esquentando e você ver o Alckmin vestindo a chuteira, fique quieto, viu? Se você não quer... A picanha, Dilma, a picanha. Se você não quiser ver um problema na picanha, a picanha, né? A comida no prato, fique quieto. Mandou um recadinho velado bacana. Fique quieto. E a gente não vai interferir na economia do país. Não vai ficar tudo bacaninha. Na nota do dia 15, porém, o que eu destaquei, eu falei, gente, para mim, o parágrafo chave da nota, a chave daquela nota da Patrícia Campos Melo, é um alto funcionário do governo americano falando, poxa, estamos aqui decepcionados depois de tudo que a gente fez nele, né, para ele, durante as eleições, a defesa da democracia que nós, depois de tudo que a gente fez, é assim que ele nos trata. Eu falei, gente, isso aqui é forte. Uma fala como essa é forte, é simbólica. Valdo Cruz, Globo News, apuração dele, viu? O Brasil esquece o apoio aí dos americanos, né? A democracia e a eleição do Dilma. Dilma só tá aí na cadeira porque o Biden deixou, viu? O Biden ele ajudou, viu, Dilma? Então, pensa bem, viu, irmão? Saber o que você tá fazendo. Afinou, gente. Covarde. Covarde. Temos um governo de vassalos. Ainda você vê aqui, ó. A valentia do Dilma indo embora. Exclusivo. Alinhamento do Dilma com os russos pode sabotar contrato dos caças suecos, o Gripen. Se vocês precisarem, na época lá atrás, o ocorrido era Dilma, quando teve essa situação, etc., a quantidade de notícias que saiu. Eu pensei ontem que o governo americano faz algumas sugestões. Não tá no gibi. Não está no gibi. Tem até aqui aberto. Deixa eu ver se eu consigo ler só as mensagens aqui, as manchetes para vocês.
Só pra não ficar só no falatório. Eu não gosto de ficar só no falatório. Peraí que eu vou achar. Já tô achando aqui, ó. Primeira notícia, eu só não vou ter a data. Isso aqui é 2013, na verdade. Agosto de 2013, porque eu tô com o link, dá pra ver. Saiu no G1. Escândalo de espionagem atrapalha a chance dos Estados Unidos venderem caça ao Brasil. Outubro de 2013. Progresso em venda de caças foi adiado sem ida de Dilma aos Estados Unidos, diz Boeing. A outra, essa aqui não tem data, mas 10 anos, a data não tá no link. Como espionagem custou a Boeing um contrato bilionário. Aí depois tem Dilma toma decisão sobre caças. Comparar o Gripen da Suécia. Petistas fizeram lobby por escolha de caça sueco. Interesse dos Estados Unidos na Petrobras iria além da tecnologia. Denúncia de espionagem cancela encontro de Dilma e Obama. Né? Isso aqui foi publicado pela própria esquerda. Enfim. Mas se você ler a notícia, você vê que os Estados Unidos também estavam meio chateados com Dilma. Aí, continuando. Só para falar aqui dessa agenda internacional. Quem vai estar reunido em breve. E aqui é com certeza aquela típica reunião para ver como aproximar o Foro de São Paulo um pouquinho mais perto do Partido Democrata, né? Tentar unir aí as forças. Agora somos todos amigos. O Foro de São Paulo vai fazer em junho no Brasil o primeiro encontro pós-pandemia. Deverá fazer em Brasília a sua primeira reunião. Até para facilitar, né, a presença da turma aí do governo. O grupo que tem como secretária executiva a petista, a Mônica Valente, teve a reunião de trabalho no último final de semana na Colômbia para discutir, né, os detalhes do encontro, visto como a retomada do Foro de São Paulo. Estava meio devagar, agora vai dar para andar para frente, né? Um dos partidos que integram a organização é a Frente Sandinista de Libertação Nacional, que é do ditador Ortega. Também fazem parte o Partido Socialista Unido da Venezuela, do ditador Maduro, o Partido Comunista Cubano, dispensa apresentações. Em tese, representantes dessas três legendas virão para o Brasil. O principal protagonista de tudo é o PT. Mais um dia que somos piada internacional. E vamos falar do Haddad e das comprinhas. Haddad disse que o governo desistiu de taxar compras online de até $50. Desistiu, né, Haddad? Sentiu. Isso aqui, gente, é devido à repercussão. Foi tão pesado que o governo teve que fazer. E aí perceba, isso daqui foi uma coisa que as pessoas, elas não criticaram apenas por um único dia. Foi 1, 2, 3, 4 e encheu um saco, 5, 6, com uma semana enchendo o saco sobre isso daqui. E é o que eu digo pra vocês, nenhuma denúncia assim absurda causa tanto impacto quando você dá, sabe, inúmeras porradinhas, né, assim, na boca do estômago, vai 1, 2, 3, o cara vai perdendo ar, cai no chão, toma nocaute técnico. Antes de falar sobre essa da Shai, vou até colocar isso daqui primeiro, só para mostrar que enquanto o governo meio que diz deixa uma de lado, né, desiste de uma, as postas esportivas agora já tem até valor, isso aqui tinha sido anunciado, mas agora, ó, 30%. 30% do que o ganhador leva. Se você perder, né? Na hora de perder, você perde sozinho. Na hora de ganhar, o governo ganha com você. O governo do Dilma é sensacional. Ou 15% sobre o lucro. Ou seja, quando você perde, a empresa ganha. Mas a empresa não ganha sozinha, ela ganha com o governo. Se você perde, a empresa ganha com o governo. E se você ganha, você também tem que dividir com a turma do Lula. Rapaz, o Dilma é um gênio. É um gênio. Um gênio do imposto. Aí você vê, a taxação fará parte de uma medida provisória. Mas se na canetada assinou, já tá valendo. E o Dilma, que não é pouco besta, as empresas ainda vão ter que pagar 30 milhões. Licencinha de 5 anos. A cada 5 anos, 30 milhões para fazer caridade. Para as crianças do Nordeste poder voltar a sorrir e receber o Bolsa Família. O Nordeste porque é a minha região, né? Ajudar também onde o Dilma nasceu, lá em Pernambuco. Então, pensar que no Nordeste é em primeiro lugar, né? E 15% de imposto sobre o lucro. Besta não tem ninguém. Continuando. Aí voltando para a questão da Shai. Depois de tudo que foi anunciado, etc, tudo mais. Aí no meio da tarde de ontem, quem que apareceu tentando falar que não, que
Eu não sei o que o Felipe Neto tentou fazer, mas tá ali, ó. As informações que o governo desistiu de taxar as empresas é absolutamente mentirosa. O Haddad mentiu. A entrevista que o Haddad deu mentiu também. Ô, Felipe. Pô, me ajuda, Filipinho, irmão. Me ajuda a te ajudar, Felipe. Me ajuda, irmão. Me ajuda. Aí vem o boca de latrina. O recuo do governo em taxar as importações abaixo de $50 é vitória da Janja. É? Mas não fala que defendeu a medida lá na página do Choquei. Janjanomics, né? Que dizem. E aqui você vê, né? Será que realmente foi a Janja? Repórter Renato Picanheiro diz, ó, urgente, o governo recua, desiste de taxar. Recuo foi confirmado, né, pelo Haddad, etc. Em conversa com jornalistas em Brasília. Diz ter recebido do Dilma a determinação para manter a isenção, mas aumentar a fiscalização em caso de importação entre pessoas físicas e jurídicas. A decisão do governo ocorre após forte repercussão da medida nas redes sociais. A Renata até destaca que eu acho que foi o que aconteceu. As tias do Zap venceram novamente. O chororô de quem compra, né, dos próprios picanheiros que compram, junto com as tias do Zap, que ficam enchendo o saco, ficaram compartilhando meme, etc, tudo mais. Bate um dia, bate dois, bate três, bate quatro, bate cinco e vai e remoe o assunto, traz de novo e cola com alguma coisa. Aí vira uma bola de neve, né? Quando vocês organizam o meio de campo, consegue marcar uns golzinhos. Vitória que não veio da mão de nenhum deputado, veio da pressão nas redes sociais. E aí, após o Dilma voltar atrás, quem ficou chateado? A turma do Conselhão. Varejo critica Lula e busca reunião com o governo sobre recuo em imposto de itens importados. Os varejistas nacionais, não, peraí, que história é essa? A população não pode comprar direto da fonte. Elas têm que vir na nossa loja que compramos direto da fonte, né? Ô Lula, não. Quero saber se o Lehmann vai estar presente nessa reunião, né? Ele e a Luiza Trajano. São grandes varejistas no Brasil, né? Americanas, a Magazine Luiza. E aí, além disso, daí no dia de ontem, pra encerrar aqui, o Dilma criticou, né, ferramentas, jogos eletrônicos e redes sociais. Falou que tudo isso aí tem relação com o que aconteceu nas escolas. O vídeo do Dilma, assim, é 1 minuto e 30 segundos que não dá pra reproduzir aqui na plataforma. Assim, ele se superou de um jeito que, sabe? Eu falei, rapaz, o cara é bom. O cara, na hora de falar besteira, ele é profissional. Aí a Veja diz, ó, de acordo com... A Veja resumiu, né, a ideia central das suas afirmações. De acordo com o presidente, parte do problema está nos jogos eletrônicos. Influencia os jovens que passam horas jogando essas porcarias. Hoje a molecada joga com gente do país, passam noite jogando, e tudo isso resulta nessa violência no meio das crianças. É mesmo, esse que é o problema. Tá bom. Valeu, Dilma. Aí o pessoal compartilhou os vídeos e eu achei engraçado que vários perfis de gamers ou páginas que são dedicadas a falar de videogame, jogos, etc, tudo mais, como a 16 Bits da Depressão colocou ali, né? Ele botou no cargo e na campanha. A imagem da campanha é ele segurando o livrinho, né? Lula Play, com os gamers falando das propostas do Lulinha para os jogos eletrônicos, etc, tudo mais. Aí vem aqui, ó, o Digplay, nintendista. Até às vezes eu já assisti algum vídeo de Digplay pra saber se algum jogo era bom, não, né? No Nintendo Switch. Lula não tem um amigo pra dizer parceiro, tá falando besteira. Aí a molecada, cabeça de vento, vira tudo bolsonarista e não sabe por quê. O Digplay votou no Lula e votou no Haddad. Ele fez campanha pra ambos, tanto em 2018 quanto em 2022, sem achismo. É postagem de Twitter dele. Toma fé atrás, né? Aí vem o Zinobre. Também votou no Lula. Também fez campanha pro Lula. Esse daqui brigava já com o Nando Moura, né? Quando, sei lá, ainda tudo era mato. Já era picanheiro há muitos anos. Tendo em vista a visão completamente retrógrada e ignorante do Lula no que tange a jogos, essa foto se torna mais vergonhosa ainda. Sabe por quê?
Porque ela comunica que qualquer grupo pode empurrar para o Lula algo que ele visivelmente não entende. Bom, eu não acho que seja isso. Eu não acho que assim, que visivelmente ele não entende, está mais do que claro. A grande questão é a seguinte: o que ele deveria constatar é que a turma do Lula usa pessoas e grupos para alcançarem os seus objetivos sem nem pensar duas vezes. Sem nem pensar. Turma da campanha, ela falou: bota isso aí, vamos pegar os apoios desse jovem bocó. E eu vou falar para vocês, sem achismo nenhum. Todos esses streamers de videogame, essa galerinha do React, o sonho dessa galera é tornar impossível que o brasileiro comum consiga comprar um videogame ou um computador gamer, etc, tudo mais. Aí você fala, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Carinha, se o povo não tem um computador gamer para poder jogar o jogo por si mesmo, a população vai passar mais tempo assistindo essa galera a jogar videogame. Ao invés de você jogar, você vai lá assistir o Zinobre, o Digplay, vai lá assistir o Alanzoca, vai ver essa turma toda. É isso que eles querem. É quando todo mundo fica lá assistindo eles. Olha o ó. Lula falando algo que todo velho fala sobre games. Nossa, cara, você não vai falar nada, faz o L agora. Bolsonaro, quando tirou a vida de 600 mil pessoas na pandemia, pô, mas a culpa nem é dele, velho. O cara puxou a carta do Bolsonaro para defender o Lula. Meu Deus do céu, é muito dodói da cabeça. E aí até o Foca entrou em campo, trazendo a matéria da Globo para refutar o Lula. Para as pessoas falando, eu concordo com o Dilma, os jogos deixam as crianças violentas assim. O mundo não funciona baseado no que você ou o Lula acham. Para isso existe pesquisa, especialistas, pedagogia e ciência. O que a gente acha não interessa. O Felipe é um streamer de jogos extremamente violentos. Ele joga um jogo chamado Among Us. É um joguinho onde você, sem que ninguém saiba, né? É tipo aquele jogo, já jogou detetive, aquele jogo de tabuleiro que no início meio que puxam as cartas para saber quem é o culpado com a ferramenta que ele utilizou e o cômodo, você tem que descobrir. Esse jogo Among Us é como se fosse um detetive, tem alguns cômodos, e aí os bonequinhos saem andando, tem que realizar umas missões, e aí no meio desse é um impostor. A função do impostor é passar o facão em todo mundo, e quando ele passa o facão em todo mundo e ninguém descobre quem ele é. E aí quando alguém acha um corpo, você pode chamar numa reunião, aí todo mundo vai pra mesa, aí você vai decidir, ó, quem foi o culpado, quem não foi. Felipe Neto adora esse joguinho, rapaz. Adora. Acho que o Dilma deveria ter uma conversa séria, né? Óbvio que não vai ter, né? Eu também tô aumentando aqui a história. Mas só pra mostrar como seria se fosse alguém da direita. Eles iriam usar essa mesma narrativa pra tentar justificar a perseguição contra as pessoas da direita. Aí eu vejo o Felipe Neto mais uma vez, né? Lula está errado. Essa análise é rasa, ultrapassada e não reflete a realidade, mas um erro grotesco na comunicação do presidente. E aí, nesse meio tempo, você tá vendo aí os influenciadores, né? Uns passando no pano, uns atacando. E aí saiu da mão do Deltan Dallagnol. Isso aqui eu fico triste, eu esperava que fosse uma medida tomada pela turma do PL, né? Pelos bolsonaristas. Mas foi o Dallagnol que protocolou um requerimento na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, que a Bia Kicis preside, pedindo esclarecimentos sobre a utilização de influenciadores para esclarecer a taxação de empresas orientais, né, de comércio eletrônico e varejistas. A notícia foi divulgada pela Globo, pela Folha. É o Pix Neto. O Pix Neto precisamos da CPI do Pix Neto. Chama logo o Felipe Neto para começar na CPI. Felipe, que história é essa do Pix Neto? Você recebeu? Não. Como é que o governo... Aí depois chama lá, e aí, como é que vocês estão fazendo esse rateio? Como é que foi esse esquema aí? CPI do Pix Neto. E aí falando do Pix... Olha o Pix Neto. Olha o Pix Neto de volta. O PT voltou. Gastos do governo com publicidade explodem. Em apenas 3 dias. 3 dias. Secom de Paulo Pimenta gastou 6,6 milhões mais que durante os 4 primeiros meses da gestão Bolsonaro. É o Pix Neto, meu amigo. Meu amigo. O Pix Neto veio com tudo.
Deixa eu ver. Isso aqui eu vou comentar amanhã, quero comentar com mais calma. É um deputado do PL. Fala também Lula sobre plataformas digitais, vai falar rapidinho do PL 2630, que deve ser votado. Mas por hoje eu fico por aqui. E. Deixa eu ver. Não tem nada pra mandar, né? O vídeo do Dilma vocês devem ter visto falando as barbaridades. Eu fico por aqui, como sempre digo. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal, Tamo Tony Valeu. Tem um Patreon na descrição. Agradecer a vocês que apoiam o Atlas Brasileiro. Se não fosse graças a vocês, eu não teria jamais esse material todo organizado. E agora tá assim organizado por resto dos dias. Então, qualquer dia que eu quiser ter acesso, eu tenho. E não é só pra falar de CPI, é falar de qualquer assunto. Isso eu queria fazer no 100 dias de governo. Só que o de março não estava pronto. Eu não consegui terminar a tempo, né? O processo e tudo mais. Que se tivesse pronto, eu queria pegar o 100 dias de governo de diversas áreas. Fazer assim, esse tralhalhar de notícia uma atrás da outra. Falar aqui, ó. Tá. Acho que quando fechar um ano de Brasil, quero pegar todas as notícias negativas da economia e botar junto. Todas. Em um ano. Janeiro, fevereiro, março, abril. Eu acho que vai ficar bem robusto. E alguns outros temas. Para mostrar, né, como o Dilma está destruindo o país. Não assinou ainda? kimpaim.com.br. Compartilhe esse vídeo. Eu espero poder estar aqui amanhã, também te ver. E é isso, galera. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!